Sou babaca por querer expor minha irmã ao marido depois que ela se confessou ao meu marido no dia do casamento? Desculpe pelo título confuso. Eu não sabia como expressar de outra forma. Eu 24F sou casada com meu marido 27M há cerca de 2 anos. Minha irmã 26F e o marido dela 26M são namorados desde o ensino médio. Minha irmã e eu sempre fomos muito próximas. Apesar da pequena diferença de idade, ela agia como uma segunda mãe para mim, então nunca duvidei dela em nada. Vamos chamá-la de Jane. Meu marido, vamos chamá-lo de Bob, e eu nos conhecemos na faculdade. Eu tinha 20 anos e ele 23. Ele se destacava tanto nos estudos quanto nos esportes e na aparência, e era bem conhecido na universidade por isso, então, obviamente, eu tinha uma queda por ele. Jane também frequentou a mesma faculdade. Como eu era novata, ela me incluiu em seu grande círculo de amigos, e ele fazia parte disso. Nunca me mudei porque respeitava Jane e suas amigas. Eu não queria causar problemas ou tornar as coisas estranhas. Ela significava tudo para mim. Com o tempo, porém, Bob e eu nos tornamos amigos próximos. Passei a gostar mais dele. Também notei que Jane raramente interagia com ele, o que era estranho, considerando que ela era próxima de quase todos do seu círculo social, mas eu nunca disse nada. Acabei dizendo a ela que gostava dele. Ela me disse para não criar muitas expectativas, porque ele não estava interessado em nenhum relacionamento. Fiquei arrasada, mas tentei vê-lo como um amigo. Ele acabou se confessando para mim no meu aniversário de 21 anos e começamos a namorar, o que obviamente resultou em casamento, e aqui estamos nós agora. Durante todo o tempo em que namoramos, Jane começou a se distanciar de mim. Conversamos sobre isso quando Bob e eu começamos a namorar, e eu disse a ela que terminaria com ele se ela não se sentisse confortável com isso, considerando que ele é amigo dela, mas ela rejeitou a ideia. Ela me abraçou e disse que estava feliz por mim, então acreditei nas palavras dela. Ela ainda se distanciou. Seu marido, namorado na época, vamos chamá-lo de Jim. Ele não frequentou a universidade, mas seu pai tem uma pequena empresa de construção onde trabalha. Jim é um bom homem. Ele fez tudo por Jane, mas devido à nossa cultura, as mulheres não podem sair de casa antes do casamento, então Jane e eu ainda morávamos com nossos pais naquela época. Então, quando Jim economizou dinheiro suficiente para comprar uma casa, ele pediu Jane em casamento e ela disse sim. 1 ano depois, Bob me pediu em casamento. Eu aceitei. Até então, tudo que Jane tinha feito era se distanciar de mim, mas quando sentei com minha família e contei a novidade, ela chorou. Achei que ela estava chorando de felicidade, até que minha mãe me disse que eu deveria ter levado os sentimentos da minha irmã em consideração antes de contar a eles. Foi estranho. Parecia que ninguém estava feliz. Minha mãe levou Jane para o quarto dela, mas meu pai ficou. Ele me disse que Jane estava tendo dificuldades com Jim. Eu acreditei neles. Desde então, Jane se distanciou mais de mim. Quando eu tentava falar com ela, ela respondia secamente, e quando eu comentava com minha mãe, ela dizia que estava passando por um momento difícil e que eu não deveria piorar a situação. Então, eu a deixei em paz. Isso foi até Bob confessar que Jane estava mandando mensagens para ele constantemente nas últimas semanas. Ele me mostrou as mensagens. Ela perguntava se podia ligar ou encontrá-lo. Ela também tentava mandar mensagens para ele tarde da noite. A última foi quando ela mandou fotos dela com vestidos reveladores e pediu para ele escolher o mais bonito. Foi aí que ele decidiu me contar. Antes que alguém diga alguma coisa, não, Bob não a iludiu. Suas mensagens eram secas e, francamente, se eu não estivesse tão chateada com minha irmã, eu diria, rudes. Ele se sentiu desconfortável, mas decidiu aguentar porque ela era irmã. Ele também admitiu que Jane havia se confessado para ele anos atrás, mas ele a havia rejeitado. Parecia que tudo estava se encaixando quando ele me disse isso. Fiquei tão magoada com ela que a confrontei imediatamente quando cheguei em casa. Achei que ela pelo menos ficaria envergonhada, mas ela disse que eu roubei dela. O pior é que minha mãe ficou do lado dela. Sempre tive a sensação de que ela era a favorita da minha mãe, mas ela também era minha favorita. Fazia sentido que todos amassem a Jane. Eu também a amava, mas ela me traiu da pior maneira possível. Ela até disse que me odiava e que não queria me ver de novo. Ninguém ficou do meu lado. Então, arrumei minhas coisas e fui embora. Meu pai me disse que eu não deveria ir embora porque não é apropriado para uma moça solteira sair da casa dos pais. Minha mãe até me chamou de puta por ter ido para a casa do Bob. Isso doeu muito. Demorei muito para superar o que eles fizeram. Quando penso nisso, ainda dói. Bob e eu moramos juntos antes do casamento. Também cortei contato com minha família, e Bob e eu nos casamos sem convidar ninguém do meu lado, exceto alguns parentes próximos. Foi um casamento lindo, aliás. Mas, há uma semana, meu primo me contou que Jane tinha se casado. Acho que ela foi em frente. Hoje, porém, Bob me mostrou uma mensagem que recebeu dela no Instagram. Ele não tinha visto porque estava na sessão de pedidos, mas era de uma semana atrás. Ela se confessou para ele novamente e disse que o faria mais feliz do que eu se ele lhe desse a chance. Estou chateada. Muito chateada.
Ele tirou um print, bloqueou ela e perguntou se podia enviar para o Jim, mas eu disse que não. Não sei por quê. O Jim merece mais, mas eu simplesmente não quero mais lidar com ela. Não aguento mais. Me sinto tão culpada por esconder isso do Jim. No entanto, não quero que isso exploda na minha cara, principalmente porque o Bob e eu estamos vivendo tão pacificamente agora. Edith, obrigada por todos os conselhos sólidos, tanto neste post quanto no meu outro. Acho que, no fundo, eu ainda era apegada à família que me criou, especialmente à minha irmã. Seus comentários me deram um choque de realidade. Para quem está perguntando o que eu quis dizer com isso explodindo na minha cara, eu conheço minha irmã. Tenho medo que ela venha à minha casa com minha mãe e intensifique as coisas a ponto de precisar da polícia. Mas também entendo que ela continuará assediando meu marido e arruinando ainda mais a vida de Jim se ficarmos quietos. Segui seu conselho e disse ao Bob que ele poderia entrar em contato com Jim se quisesse. Ele disse que pensaria sobre isso, então vou deixar por isso mesmo. Pessoalmente, conhecendo a personalidade dele, ele provavelmente já enviou a mensagem para Jim mesmo depois de eu ter dito não, mas vou esperar para ver o que acontece. Obrigada novamente. Se algo acontecer, atualizarei. Olá. Só queria fazer uma pequena atualização. Como eu imaginava, o Bob enviou a mensagem para o Jim mesmo quando eu pedi para ele não fazer isso. Ele também gravou a mensagem para provar que veio da conta dela, o que eu não sabia que ele fazia. Pelo menos um de nós é inteligente. De qualquer forma, não vou entrar em muitos detalhes, mas o Jim só respondeu ontem à noite. Ele ligou para o Bob e eles tiveram uma longa conversa. Aparentemente, quando o Jim confrontou a Jane, ela tentou culpar o Bob por ter se aproximado dela. Eles brigaram e ela foi embora para ficar com os nossos pais. Sei que muitos de vocês me disseram para enviar a captura de tela para os meus pais. Eu enviei. Enviei para o meu pai, não para minha mãe. Desculpe, mas ainda não consigo encontrar forças para falar com ela, e acho que nunca conseguirei. Meu pai disse que ele e a minha mãe vão lidar com isso e que é melhor não contar a ninguém o que a Jane fez. Me sinto pior agora por sequer pensar que ele ficaria do meu lado. RS. Para quem está se perguntando se o Bob enviou ao Jim as mensagens antigas da Jane de anos atrás, ele não enviou. Ele comprou um telefone novo logo depois que cortamos o contato, então ele não as tem mais. Não sei se o Jim vai se divorciar, ou se vai se divorciar da Jane anualmente, mas ele disse ao Bob para não entrar mais em contato com ele, então acho que já fizemos a nossa parte. Ainda bem que ela não veio à minha casa, mas segui seu conselho sobre instalar câmeras. Faremos isso na semana que vem. Obrigada por toda a ajuda. Vocês estavam certos. O Bob é minha nova família, então não vou mais pensar na Jane nem nos meus pais. Vamos jantar na casa dos pais dele hoje à noite, então estou escrevendo isso rapidinho. RS. Obrigada de novo. Espero que todos tenham um bom dia.